Hoje nós vamos conversar sobre relações de vida e alguns formatos dessas relações que acabam, infelizmente, gerando demandas também no judiciário. A juíza da Vara de Família e Sucessões, Ana Carla Cristiane dos Santos, vai conversar conosco sobre alguns desses formatos. Alguns, para mim, são novidade. Eu estava falando fora do ar da capacidade criativa das relações das pessoas. Nós vamos conversar sobre o chamado contrato de namoro, que nem é uma figura jurídica escrita, talvez, em lei, mas para aguçar a sua curiosidade em relação a isso. Ana, para a gente começar a inserir as pessoas no nosso tema, como é que eu diferencio o namoro, da união estável? Bom, é complicado, né? É complicado porque para você diferenciar um relacionamento de namoro e um relacionamento de união estável, a gente tem que entrar praticamente na vontade da pessoa, né? No que ela deseja para aquele relacionamento. O que nós temos visto e que tem complicado a definição e o enquadramento desses relacionamentos na hora de decidir a respeito deles, né? O que está complicando? As pessoas têm se relacionado com comportamentos de união estável, mas com a vontade de namoro. Estão misturando as duas estações. Estão misturando. Então, o que acontece? As pessoas namoram hoje em dia, dormem juntas, muitas vezes vivem juntas, ou moram em casas separadas, mas têm um relacionamento junto muito mais íntimo e interligado do que um mero namoro, né? É muito comum se começar a namorar e em poucos meses já estão morando na mesma casa. Em poucos meses resolvem adquirir um carro em nome de um e o outro ajuda a pagar. Então, esse relacionamento junto, interligado, caracteriza a união estável. Só que na cabeça dessas pessoas você pergunta: você é casada? Não. Você vive junto? Não. Eu moro com meu namorado. Então isso para eles não tem a seriedade de um casamento e nem de uma união estável. Só que para quem analisa de fora, tem. Usando uma linguagem do dia a dia, que certamente chega no judiciário, tem modalidade bastante reconhecida já do chamado test drive. Eu quero experimentar a vida a dois. Pois é o test drive. É o namorido, né? É o namorido. Esse é meu namorido, namorado com marido. E aí a gente fica meio atônito porque eu falo que a sociedade ela muda de uma maneira muito grande, né? E a lei corre atrás. Por quê? O que é a união estável? A união estável é um instituto que surgiu da época pré-constituição de 1988 para amparar famílias que eram constituídas informalmente. Então, naquela época, já tinha o divórcio, tinha o desquite, separação judicial, mas os filhos antes de 88, que não eram nascidos numa relação de casamento, eles eram adulterinos. O que é adulterino? É que a gente falava bastardo, o pai não podia registrar. Então era uma situação muito difícil. Então a Constituição de 88 trouxe essa figura da união estável e tirou da sombra, do limbo, essa convivência, a concubina, a amásia. Eram todos termos pejorativos utilizados para aquela mulher que vivia nessa situação, né? E o homem também, lógico, mas a pessoa mais visada e mais prejudicada era a mulher. E na esteira disso, com a evolução, a união estável ganhou o status de casamento. Hoje, os conviventes, eles têm a mesma proteção legal de quem é casado. Só que o único problema para a justiça de resolver essas questões de união estável é saber realmente qual é a intenção da pessoa quando passa a se relacionar com a outra. O que você diria diante dessa mistura de duas relações, entre a vontade de experimentar e viver como se casado fossem? Que eles deixem isso claro, por exemplo? Então,
É o que eu falo da sociedade correndo atrás, né? Evoluindo e a lei correndo atrás da sociedade e nós, julgadores, correndo, querendo acompanhar a evolução dos tempos, né? O que surgiu? As pessoas começaram a se ver desprotegidas. Por quê? Namora 1, 2 meses, 3 meses, não é isso. Eu não quero mais namorar aquela pessoa. Só que aquela pessoa quer continuar namorando. Então surge um conflito de interesses. E a pessoa que se acha prejudicada com aquela situação entra na justiça alegando que viveu em união estável. E para isso ela junta prova que dormia junto e tal, e um monte de coisinhas. Divisão de supermercado, clube. Isso, o clube como dependente. E as pessoas falavam, eles se apresentavam como marido e mulher, nos lugares onde a gente ia, estavam sempre juntos e tal. Então, a pessoa que não tem essa intenção, né? O que ela está fazendo? Começou a namorar, a coisa está engrenando, faz um contrato de namoro. Faz um contrato de namoro, registrado em cartório, né? Uma declaração dos dois namorados, deixando clara essa intenção, que naquele momento eles são namorados, não têm interesse algum de constituir família. Naquele instante, nesse período? Esse o X da questão, entendeu? É a intenção de constituir família que faz a diferença de uma união estável e de um namoro. Okay. Tá? O que é família? Não é só ter filhos, é formar uma unidade. O casal não é mais eu fazendo meus planos e ele fazendo os planos dele, somos nós fazendo nossos planos. Isso é a intenção de constituir família. Né? Então, o contrato de namoro deixa isso bem às claras. Para as pessoas entenderem, eles podem voluntariamente no cartório e registrar o documento. Pode. É uma escritura de declaração de vontade, né, que a gente chama. O escrivão do cartório de notas, ele vai só reduzir a termo a minha vontade e a do meu namorado de constar lá. Nós começamos a namorar tal, hoje em dia a gente só deseja continuar namorando, o que é meu, o que é dela e acabou. Se depois isso evoluir para outro estágio, aí toma-se as outras providências. Exatamente. Olha, o que eu tenho falado muito para muitos jovens, né, que a gente vê essa questão dessa confusão do namorido com a moçada, né, com a juventude. Então, a questão do test drive. Nós vamos morar juntos para ver se dá certo. Tudo bem, quer morar junto para testar? Ora, né? Mas isso pode ter implicações legais complicadas, que no momento em que a pessoa vai morar junto, nem imagina que aquela pessoa que ama, que dorme junto, que tem um afeto, vai virar um demônio a hora que rompeu o relacionamento. Sim. Vira mesmo. Muita gente vira. Um estorvo. Os monstros aparecem depois. Meu Deus. É complicado. Então, quando a pessoa vai viver junto, um jovem, né, 19, 20 anos, tô lá fazendo faculdade, tô fora da casa dos meus pais, o meu namorado também. Para que a gente vai pagar 2 aluguéis? Vamos juntar, aí diminui as despesas. Vamos dividir a conta de luz, né, a água, o mercado. Ai, que bonito, né? Brincando de casinha. Aí depois, a hora que não dá certo e um se sente prejudicado, entra com a ação. E muitas vezes reflete nos pais, Nelson. Por quê? Os estudantes não têm renda. Os estudantes não têm nada. E quem vai pagar essa despesa? Não é para criar alarde, mas é também para levantar a razoável preocupação. Pois é. Os pais que têm filhos morando fora, tem sim casos na justiça já. Muito. De namoridos dessa fase de república, muitos com os pais nem sabendo, então. Estão financiando uma junção. Pois é, rapaz, tem. Eu já tive casos aqui em que os 2 universitários, né, a moça de fora de Bauru, o rapaz daqui de Bauru, e viviam juntos em uma outra cidade onde ambos estudavam e com o tempo a república foi esvaziando porque o casalzinho foi querendo mais privacidade e no final terminou o relacionamento, mas um deles não se conformava com esse término
e na época tinham comprado um carro, ou ele comprou um carro e ela queria metade, e aí quem tinha comprado o carro era o pai, entendeu? O carro estava no nome do rapaz, o financiamento estava no nome do rapaz, mas quem pagou? Ele não tem renda. Não tem renda. Aí ela quis comprovar, ou ele quis comprovar que ele fazia bicos em serviços para os colegas universitários. Olha, é um horror. Fica uma questão sobre divisão de bens, fruto do relacionamento que não deu certo. Então, é o que sobra, né? É o que sobra, são os bens. Na prática efetiva da relação do dia, já que bens e a questão material, felizmente ou não, acaba sendo colocada à mesa. Se for só namorido, guardadas essas questões aqui, e tiver o contrato, por exemplo, a declaração de escritura pública no cartório, o que, numa eventual discussão, é só o que foi adquirido junto. Ou não é assim? Então, se for um namoro e eles compraram alguma coisa juntos, é uma sociedade. Sim. Né? Uma sociedade divide e pronto, né? Só que aí já começa a complicar. Por quê? Por que compraram juntos, então? Se não tinha intenção de constituir família? Questão econômica, pode alegar uma parte, a facilidade Sim, econômica. é o que sempre... Não tínhamos dinheiro para comprar a bicicleta Mas junto, você compraria um carro junto com um amigo seu, homem, para você dividir com ele? Bastante raro. Pode acontecer, mas muito raro. Então é esse o questionamento que se faz. A partir do momento em que você começa a compartilhar coisas com alguém que vive com você, você tem uma intenção maior do que aquela mera convivência. E isso que, aos olhos da justiça, muitas vezes, caracteriza uma união estável. Quando a gente foi conversar, você me deu um exemplo que eu achei bastante interessante repeti-lo aqui. Não adianta ir lá estabelecer também e continuar convivendo, que nós estamos falando, como se casado fosse. Exato. A gente falou do clube, do plano de saúde, começa a pagar uma despesa do outro. Tem gente que faz isso, faz o contrato do namoro, aí depois inclui a namorada no plano de saúde para ser dependente, declara que ela é convivente, aí no clube coloca o namorado como dependente, como convivente. Faz a declaração, aí inclusive. Faz conta bancária em conjunto, faz declaração, né? Faz declaração. Aí põe no banco, abre conta em conjunto, conta conjunta. E aí? Né? Então, são coisas que entram em conflito com o que você declarou. Né? E isso, para a justiça, começa a lançar uma névoa naquela escritura que antes estava límpida, estava clarinha. Né? Todos esses argumentos que a gente está passando pelos principais deles aqui acabam gerando uma discussão no litígio em si. Oxe, como? E junta documento daqui, prestação do carro de lá. Nossa, muito, muito, muito. Você não tem noção de como complica essa questão da união estável entre jovens, esse namoro. E tem também o namoro qualificado, né? Que é um... Pode aproveitar e comentar. Qualificação de namoro. O namoro qualificado, que é uma construção jurisprudencial, é o seguinte: pessoas já com uma certa idade e vivência, né, passam a namorar novamente após um casamento desfeito, uma viuvez, ou até mesmo uma solteirice prolongada, né? Então elas passam a viver namorando. E o namoro, se do jovem já não é como era antigamente, pessoas com mais idade, muito menos. Então, esse namoro envolve um relacionamento sexual, esse namoro envolve mais liberdade, um dorme na casa do outro, mesmo que não vivam juntos na mesma casa, mas há um compartilhamento maior da intimidade, né, do que se fosse um namoro convencional, certo? Então, o que tem acontecido? Alguns casos de pessoas maduras que rompem seus relacionamentos e vão bater as portas da justiça, não se caracterizam como união estável, e sim como um namoro desse que eu acabei de descrever, né? Ah, mas como que sabe que não é união estável? Justamente a questão da intenção de constituir família. Ah, nós queremos ficar juntos para sempre. Mas não morando juntos como família.
Nós queremos continuar, cada um com a sua privacidade, cada um tocando a sua vida com seus filhos, da primeira união, viajando sozinhos quando desejam e sendo namorados. Entende? É possível, É possível então, essa isso. constituição. É possível. É o tal do namoro qualificado. Eu já falando de relações maduras mais adultas, me veio aqui uma curiosidade natural, pensando em quem está em casa. Mas pergunte então para a juíza sobre os casos, enfim, que existem, né, nos formatos de relações sociais, de alguém, homem ou mulher, mais velho, bem mais velho, com alguém mais novo. Digo, no entorno da família surge a discussão sobre proteção de bens. Ah, isso é um golpe. Isso pode, ou se não é golpe, pode gerar problemas depois, porque ele está com a mocinha ou com o mocinho, ele já tem setentão, ela já tem setentona, enfim. É então, um ingrediente que surge naturalmente no meio. O que a gente tem para esse... A lei dispõe, né, de proteção patrimonial para esses casos. O casamento com o regime da separação total de bens. Ok. Né? A partir de 70 anos ele é obrigatório. Só que antes dessa idade, e em qualquer idade, ele pode ser adotado pelos cônjuges através de um pacto antinupcial. É uma escritura pública também. Né? A partir dos 70 está resolvido, então. 70 é separação de bens. Ok. Tá? Então, o patrimônio adquirido anteriormente está protegido porque não tem comunicação com o cônjuge mais jovem, né? Ou com nenhum outro cônjuge, seja mais velho, mais jovem, nenhum. Mas essa é uma constante, uma preocupação bem constante das pessoas que se casam mais maduras, mais velhas, né? Já idosos. Fazendo até uma questão natural do dia a dia, felizmente a evolução da questão de qualidade de vida, Exatamente. 60 pessoas são pessoas jovens. Sim, enfim, tem muito casamento. Né? Até a previdência hoje vai estar mudando em função do envelhecimento das pessoas, mas não no sentido de serem velhas, de estarem em idade que até 20, 30 anos eram já estavam morrendo, né? Velhas e hoje estão muito bem. Muito bem. Né? Então, o casamento de pessoas, de septuagenários, de pessoas mais velhas, é muito comum, né? Às vezes com pessoas da mesma idade, às vezes com pessoas mais jovens e tal. Mas a proteção patrimonial realmente é uma coisa que tem que se pensar, né? O contrato de casamento, né, que a gente costuma falar, o casamento em si, ele é um misto de um contrato e uma relação amorosa. Sim. Então tem os dois aspectos e tem que parar para pensar neles, né? Geralmente os jovens não pensam porque ninguém tem nada ainda na vida, né? Tá começando a vida e tal. Mas hoje em dia a preocupação do jovem em se casar já com algum patrimônio adquirido, isso tem gerado os conflitos. Por quê? Vão adquirindo coisas e bens, né? Para depois começar a vida já com um apartamentinho semi-quitado, um carrinho deles. E aí o noivado, não tem mais noivado, né? O namoro acaba. Sim. Antes de casar. Nossa, isso também dá um problema. Mas é bom. É muito comum, essa é uma fase recente, também fui fazer uma estatística disso, de jovens homens e mulheres que, até por força da nova relação profissional, o primeiro emprego saiu lá dos 18 anos, né, há bastante tempo, foi lá para os 30, saiu da faculdade, se é da classe média, enfim, ainda foi sustentado ou não pelos pais, até 20 e poucos anos, mas deixou, aí usa a fase dos, um limiar aqui, de 25 a 35, só como referencial, para satisfazer a vida profissional, conseguir o carro, a casa, o apartamento, e nesse estágio é que surgem relações. Sim. E é aí que surgem os conflitos. O que eu costumo argumentar, sabe? Hoje em dia, o divórcio tem sido... É tão fácil, é tão simples, né? Não é que eu estou, vamos dizer assim, tornando o casamento uma coisa vil, que se pode desfazer a qualquer momento. Não é isso. Mas é muito mais fácil você resolver o final de um casamento do que o final de uma união estável. O que o jovem pensa quando vai viver em união estável? Isso eu já ouvi muito. Nós não temos dinheiro para fazer um casamento. Então nós vamos morar juntos. Muitos casos de conveniência econômica que a gente está falando aqui. Né? Pois é. Quanto custa um casamento no cartório, Nelson? Confesso que não tenho ideia, mas... R$300. Mas é barato. R$300.
Se o jovem tem a atitude de morar junto com o seu namorado, tal, ué, vá ao cartório, case. Ninguém precisa ficar sabendo. E quando eles tiverem maturidade, dinheiro para fazer uma recepção para a família, É fácil. faz um casamento religioso, uma bênção, chama o líder religioso que tiver, ou comunique para a família que estão casados e faça uma festa, entende? Porque eles confundem as estações, confundem a questão do casar com fazer festa, com recepcionar pessoas. E não é isso, né? Casar é uma atitude interna. Se você simplesmente vai viver com alguém como se fosse casado, você já está casado, não é? Então, qual a diferença de eu casar mesmo e viver junto? Hoje não tem nenhuma. Só que no casamento as regras são claras. As regras estão ali. O regime do casamento é esse. Se comprar alguma coisa a partir de hoje junto é assim. Então não tem meias verdades, ou eu não preciso ficar entrando no que meu namorado está pensando para conseguir os meus direitos. Fica definido o regime e a Definido. situação desde logo. Fica. Então, eu acho muito mais simples. Não deu certo, o test drive não foi bom. Vai no cartório, no Sejusc, de graça, Sim, também. divorcia. Sim. Qual o problema? Ana, muito obrigado por você ter vindo conosco aqui para compartilhar no seu período de descanso, inclusive, essas questões Imagina. conosco para transferir para as pessoas. Né? Sempre à disposição. Lembrei de uma frase que mencionei quando eu ia fazer esse programa, que as questões de casamento, com todo o respeito à identidade da questão da família, os conflitos surgem quando o meu bem se torna meus bens.